Sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 3. Essa é a nossa quarta parte, ou o nosso quarto sermão, no versículo 3 do capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 3. Assim diz a santa, infalível Escritura: Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Amém. Nos sermões anteriores, irmãos, nós nos concentramos na doutrina da graciosidade de sermos conhecedores da Escritura Sagrada. Nós temos visto ao longo das exposições em Ageu que o povo aqui está imerso em profundas trevas da indiferença, da apatia, da letargia, da preguiça em restaurar a casa do Senhor. Que eles não somente estão apáticos, mas o coração carnal criou argumentos, criou pretextos para fundamentar a não construção da casa de Deus. Que eles agora estão munidos com argumentos para fundamentarem o adiamento do templo do Senhor. E nós vimos que quando o Senhor se revela a eles, quando eles argumentam para pecarem, quando eles estão argumentando para quebrarem a lei de Deus e prejudicar a sua causa, o Senhor vem até eles com uma palavra, no início do versículo 3, a qual nós vimos que é cheia de graça, cheia de amor e da compaixão divina. Quando eles argumentam: o tempo ainda não é chegado, o tempo ainda não é chegado, não chegou, será que o exílio terminou? Nós estamos sofrendo a perseguição dos samaritanos de um lado, os persas por outro lado nos prejudicam, nós não podemos fazer aquilo a qual Jeová mandou. Então, isto é, diante dos falsos argumentos, diante dos pretextos pecaminosos, o Senhor vem até eles para revelar a sua vontade, para dizê-los que estão errados, para dizê-los que eles estão desobedecendo a sua lei. É uma graça que nós que estamos pecando e em trevas, sejamos iluminados pela palavra de Deus, repreendidos pelo Senhor e corrigidos por Ele, para voltarmos à posição e à vocação para o qual o Senhor nos chamou. E nós vimos sobre os mais variados aspectos, na primeira doutrina, neste versículo, que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é necessária para a vida da igreja. Isso, irmãos, é certamente algo de suma importância para a igreja nos tempos de Ageu. Eles precisavam de segurança acerca daquilo que Jeová falou. Lembrem-se que eles estão diante dos samaritanos, que de um lado eles estão os provocando e atrapalhando a construção do templo. Por outro lado, como vemos em Esdras 4, o Império Persa os diz: não construam, não façam a casa do Senhor, seu Deus. Eles precisavam de segurança e de firmeza, que realmente estão ouvindo aquilo a qual o Senhor revelou, porque eles não poderiam retroceder novamente nessa obra maravilhosa a qual foram chamados. Se os judeus aqui não tivessem a certeza e a segurança
que Ageu está falando a palavra do Senhor, que eles podem confiar nela e depositarem toda a sua esperança, eles mais uma vez iriam retroceder, eles mais uma vez, diante do menor obstáculo, iriam voltar atrás. Quando a palavra do Senhor vem até eles, eles são protegidos dos ataques vis do seu coração, porque o coração deles os atacaria, dizendo: vocês são um pequeno remanescente, vocês são apenas 50 mil diante da grande nação dos judeus, agora só 50 mil voltam para restaurar a casa do Senhor. É uma tentação. O coração incrédulo diz: como? Um pequeno remanescente, pessoas fracas, enquanto a maioria está dispersa no Império Persa, pode reconstruir a casa do Senhor. Mas quando a Escritura vem até nós, ela nos protege das próprias sugestões pecaminosas do nosso coração. Os judeus precisavam de uma luz, e nós vimos, a Escritura é uma luz porque ela guia, ela define como eles deveriam recomeçar aquela obra sublime. Porque não bastaria, irmãos, eles estarem protegidos das tentações perversas de seus corações, não bastaria eles estarem protegidos das tentativas dos homens de tiranizá-los e de prescrevê-los que desobedecessem ao Senhor. Era também necessário, por outro lado, que eles soubessem o que deveriam fazer. E também era imprescindível, isto é, obrigatório, que a palavra não fosse somente uma proteção, não fosse somente uma luz, mas também fosse um alerta, uma trombeta, a qual os pudesse despertar contra a lentidão, contra a apatia generalizada que estava sobre todo o povo. E portanto, todos os lados, dos mais variados aspectos, a Escritura Sagrada é, irmãos, o tesouro mais precioso que nos foi deixado. Porque é na Escritura que nós temos todos os suprimentos necessários para conhecer o caminho e a palavra da salvação. Nós temos todos os suprimentos e promessas para vencer os medos, as inquietações, para vencer as trevas e ao mesmo tempo para nos tirar do precipício da mentira a qual estamos prestes a nos jogar. A Escritura é o tesouro, o dom, o presente de Deus a qual nós temos aqui agora diante de nós, a qual deveríamos mais estimar, a qual deveríamos reverenciar, porque como disse o salmista, o Senhor elevou a sua palavra sobre toda a criação. Mas aqui, irmãos, ainda existe uma carnalidade muito grande no coração dos homens, para fazê-los rejeitar a santa palavra de Deus. Mesmo com todas essas verdades que nós já vimos até agora, existe um artifício enganoso e sutil no coração dos homens para fazê-los ficarem distantes e afastados do que o Senhor falou. Embora os homens ouçam o que nós já aprendemos e digam: ora, de fato, a Escritura é incrível, a Escritura é infalível, a Escritura é necessária. Embora eles digam palavras de reverência à Escritura Sagrada, há um engano, ou um método sutil pelo qual eles a rejeitam. A saber, eles rejeitam secretamente a Escritura pelo desprezo aos meios ou mestres pelos quais nós temos o ensino dela. E aqui, irmãos, há uma artimanha soberba do coração, porque o coração diz: não,
eu acredito na palavra de Deus. Porém, ao mesmo tempo que o indivíduo diz crer naquilo a qual o Senhor falou, ele desdenha, despreza daqueles que ensinam fielmente o que Deus revelou. Apesar de parecer para algumas pessoas muito piedoso, muito correto, uma grande espiritualidade, que eles digam, não, eu acredito na Escritura, mas naquilo que os pastores fiéis, ou naquilo que os mestres da Escritura dizem, não, eu fico só com a Escritura, não é necessário explicação, exposição ou pregação alguma dela. Isso parece para algumas pessoas um grande nível de piedade, mas na verdade é a demonstração clara e evidente de um coração soberbo. Na verdade, irmãos, isso não passa do pecador mantendo-se longe da exposição fiel daquilo a qual o Senhor ensina na Escritura, para que ele continue crendo nas suas próprias mentiras e nas suas próprias concepções. Quando os homens rejeitam os mestres ou os meios fiéis a qual o Senhor entregou para ensinar a sua igreja, isso não ocorre por qualquer reverência ou por qualquer estima à palavra de Deus, mas porque eles não querem ouvir que estão errados. Eles não querem ouvir que estão fazendo aquilo a qual o Senhor não se agrada. Eles fugem daquilo que os contradizem. Eles fogem, daquilo que os reprova. Por quê, irmãos? A pregação fiel da palavra de Deus é a palavra de Deus. Repito, a pregação fiel da palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando um ministro ou um pastor prega conforme a Escritura, aquilo não deve ser recebido como a opinião de um homem. Se ele fala aquilo que a Escritura ordena, aquilo deve ser recebido como dotado da autoridade divina. A pregação ou o ensino da palavra não é a exposição das ideias de um homem, não é o conhecimento ou a opinião daquilo que se passa na cabeça de um mortal. Se a pregação da palavra fosse ouvir aquilo que um homem pensa, ou aquilo que um homem acredita, ou a sua opinião, então nós estaríamos hoje aqui para algo tolo. Seria uma perda de tempo estarmos aqui para ouvir o que um homem pensa. Não. A pregação ou o ensino da Escritura é aquilo que Jeová quer que a sua igreja aprenda e se conforme. Logo, o mundo, ao desprezar e zombar daqueles que foram enviados pelo Todo-Poderoso para ensinar a sua palavra, estão atacando o próprio autor da missão dos mestres e dos meios autorizados do ensino da Escritura. E por isso, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 16, diz assim: quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. O Salvador aqui, irmãos, está antecipando uma resposta para a loucura do mundo. Por quê? Não existe nada mais presente no coração dos homens do que desprezar a doutrina verdadeira por causa dos meros instrumentos humanos que são utilizados pelo Senhor. Os homens são tão altivos que eles não veem a doutrina de Deus que está sendo ali pregada ou ensinada.
mas eles olham para o homem que ensina, não para a voz de Deus que é revelada. Logo, rapidamente, eles enchem o seu coração da soberba, como se fosse, porque não são grandes coisas, e desprezam tudo, porque simplesmente são incapazes de elevar os seus olhos para além daquilo que vem a fim de ascenderem à doutrina divina. Os jovens, eles desprezam os mestres velhos, porque a juventude é sempre tão cheia de si, que sempre pensa que ninguém sabe mais do que eles. Os jovens veem um velho ministro e o desprezam, porque acham que os seus cabelos brancos ou que as suas cãs significa que ele não sabe, que ele está desatualizado. Mas se aprendessem de Pedro, saberiam. Semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciãos. 1 Pedro 3,5. Por outro lado, os velhos desprezam os ministros jovens, porque a velhice, veja, se há um perigo na juventude, a velhice, ela tende a crer que a experiência é uma escola superior à Escritura, que a experiência pode torná-los mais sábios do que o conhecimento da Escritura. Porém, o tempo ainda não os fez aprender, o tempo ainda não ensinou a estes velhos o que o salmista disse: entendo mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, versículo 100. E outros olham para o indivíduo, eles olham para o homem e pensam: se ele não vive as exatas e mesmas circunstâncias a qual eu vivo, então eu não posso aprender dele. Todos esses erros, irmãos, entendam, residem nesta dedicação tola ao homem. Todos esses erros residem nesta afeição ou apreciação tola do homem. Contudo, Jesus Cristo, quando diz em Lucas: quem vos ouve, ouve a mim, ele nos ensina que não devemos olhar para o meio, não devemos olhar para o canal, porém, se ali ouvimos a sua voz pelo ensino da sua doutrina. Aqueles que ensinam fielmente aquilo a qual o Senhor revelou em sua palavra, devem ser ouvidos como se ouvíssemos aos nossos ouvidos o próprio Cristo falando a nós. Não devemos olhar para, repito, o meio ou o canal, mas para a Escritura que ali é ensinada. É exatamente essa preocupação carnal da igreja em ficar olhando para um homem, o seu jeito, a sua forma, a sua idade, que eles perdem de vista a doutrina da Escritura, enquanto eles deveriam estar estimando ou averiguando, examinando se que aquilo que é ensinado está conforme a palavra de Deus. Eles estão pensando se a roupa, se a idade daquele homem é agradável a eles. O cristianismo é sempre, e lembrem-se disso, uma religião mais do sentido da audição, do ouvir, do que da visão. Nós não vimos aqui para ver um homem, mas para ouvir a exposição e o ensino da Escritura. Então, é nesse sentido, irmãos, que o nosso texto, voltemos para Ageu, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo, a expressão por meio do profeta Ageu. Nós já sabemos, pela exposição do versículo 1,
que essa expressão por meio, no hebraico, significa pela mão. Literalmente significa pela mão. Porque qual é a ideia aqui? Qual é a ideia central? É que Ageu é só um instrumento ou um canal que entrega a mensagem de Jeová. Ageu é meramente uma pessoa que repassa aquilo que recebeu do Senhor para o povo do Senhor. Ageu não é o autor. Ageu não é o criador, nem inventor nenhuma dessas coisas aqui escritas. Ele é apenas o profeta. Vamos examinar, irmãos, mais atentamente, que não fizemos no versículo 1, sobre profeta. A palavra profeta, irmãos, nabi, no hebraico, ela significa aquele que proclama a mensagem da divindade, aquele que proclama a mensagem de Deus. E essa palavra, ela tem origem em uma mais antiga, que significa nomear ou chamar. Por quê? O profeta não é meramente alguém que anuncia algo, mas aquele que foi chamado e nomeado por Deus para anunciar aquilo que o Senhor quer. Essa é uma observação que nós devemos prestar muita atenção. O profeta não é meramente alguém que proclama ou que anuncia a mensagem. Ele é aquele que foi previamente chamado e nomeado para ensinar, para proclamar aquilo que é a vontade e a mente de Deus. Contudo, irmãos, nós não podemos pensar que o profeta na Escritura, Nabi, é meramente aquele que prediz de modo extraordinário o que irá acontecer. Essa é a acepção ou o significado comum da palavra. Porque nós pensamos em profetas, nós pensamos em homens que predizem, ou que preveem, ou que anunciam por uma inspiração extraordinária as coisas que irão ocorrer. Essa é uma das acepções da palavra profeta. Mas também na Escritura, o profeta é aquele que ensina e expõe a palavra de Deus. Vejamos então os dois usos. Primeiro, que a palavra profeta é aplicada àquele que prediz coisas futuras pelo Espírito, ensinando de forma extraordinária, porque prevê o futuro, como faziam os profetas, tal como Moisés, tal como Isaías, tal como Jeremias. Não é algo que eles souberam pela avaliação dos tempos, mas foram dotados de uma inspiração divina, porque só Deus é aquele que pode anunciar o que irá ocorrer. Em Atos, capítulo 11, versículo 26, 27 e 28 diz assim, Atos 27 e 28. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Essa é a primeira acepção ou significado de profeta. É aquele que pelo Espírito torna conhecido o que virá a ocorrer. Não há controvérsia, não há dúvidas, ou não é difícil entender essa acepção. Mas a segunda acepção, e essa é que iremos nos deter, é que o profeta na Bíblia é também aquele que expõe a palavra de Deus escrita, aquele que ensina a lei do Senhor
revelada e escrita, sem qualquer prenúncio, sem qualquer previsão, sem qualquer predição das coisas que virão a ocorrer. E esse significado, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, é encontrado desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento há profetas que são entendidos não como meros previsões, não meras predições, mas como homens que aprendem ou que ensinam a lei. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Vejamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Diz assim: E Eliseu voltou novamente a Gilgal, e houve uma fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados diante dele. E ele disse a seu servo: prepara a panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. Essa expressão, irmãos, filho dos profetas, não é uma referência a crianças, a pequeninos que eram filhas de profetas. Na verdade, essa é uma expressão que se refere aos aprendizes da escola profética ou da escola de profetas que havia em Israel desde os tempos de Samuel. Desde os tempos de Samuel foi instaurada uma escola de profetas. É essa escola a qual Saul vê profetizando, isto é, discutindo, ensinando a lei de Deus, e ele vai até ela. É essa escola a qual Eliseu aqui é um mestre. Filho dos profetas é uma referência aos aprendizes, a qual eram ensinados por Elias, a qual foram ensinados por Samuel, a qual foram ensinados por Eliseu, a qual o próprio Isaías também possuía. Os seus discípulos, que eram aqueles que aprendiam com ele sobre a lei de Jeová. Essa escola, irmãos, a escola dos profetas, ela servia para ensinar a lei de Moisés, expô-la, a fim de que aqueles jovens pudessem futuramente proclamar a mensagem de Deus. Não era uma escola de como receber predições extraordinárias, porque isso não pode ser ensinado. Não é matéria de ensino ensinar alguém como ele pode receber uma revelação extraordinária, receber uma predição, receber uma visão, receber um sonho, porque isso é prerrogativa e soberania divina. Mas era uma escola onde a lei de Moisés era ensinada e exposta. Ora, uma prova clara disso, que essa escola era uma escola de profetas, isto é, para aprender a lei de Deus, a qual eles eram ensinados e a palavra do Senhor exposta, é que Eliseu, o mestre, sabia das coisas que viriam, mas os seus filhos, isto é, os seus aprendizes, não. 2 Reis, capítulo 9, versículos 1 ao 3, nós vemos que Eliseu chama um dos filhos dos profetas, um dos aprendizes, e diz: vai até Jeú e o unge como rei. Ora, esse filho do profeta não sabia, antes de Eliseu falar, que Jeú seria ungido como rei. Por quê? Os filhos dos profetas não eram aqueles que tinham revelações extraordinárias, não eram aqueles que aprendiam a como receber melhor, definindo revelações extraordinárias, mas aqueles que aprendiam a lei de Deus. E em 2 Reis 9:4 há algo interessante. 2 Reis capítulo 9, versículo 4, é dito assim: assim o jovem profeta
foi até Ramote Gileade. Ora, quem é esse jovem profeta? Basta lermos o versículo 1. E Eliseu, o profeta, chamou um dos filhos dos profetas. Aquele que é chamado no versículo 1 de filho dos profetas, é chamado no versículo 4 de jovem profeta. Por quê? Essa escola, irmãos, isso deve ficar claro, era uma escola para ensinar os jovens a lei de Deus, para que pudessem proclamá-la em Israel. Mas nós não só vemos essa definição de profecia como a exposição da lei escrita no Antigo Testamento. O próprio Paulo entende que profetizar é a exposição e o ensino da Escritura. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Diz assim: e então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se por profecia profetizemos segundo a medida da fé. O que é a profecia aqui, irmãos? A palavra profecia, agora no grego, significa, observem, a capacidade de declarar a vontade divina, a capacidade de anunciar aquilo que o Senhor quer. Isso, por si só, não exige nenhuma revelação extraordinária. Alguém munido da Escritura é capaz de declarar a vontade divina. Não é necessário uma predição para declarar a vontade divina. Basta pregar e expor aquilo a qual o Senhor quer. Então a própria exposição da palavra de Deus é a declaração da vontade do Senhor. E por isso que o apóstolo continua assim, se por profecia profetizemos, ou seja, declaremos a vontade do Senhor segundo a medida da fé. O que é isso? Medida da fé. É o seguinte: aquele que ensina a palavra de Deus, que ensine conforme, em consonância, em harmonia com as doutrinas da Escritura. A fé aqui deve ser entendido no seu sentido objetivo. Aquele que ensina deve ensinar conforme as doutrinas da fé, conforme aquilo que a Escritura ensina, em consonância com o todo dela. Ninguém pode expor a palavra de Deus de modo a contradizer outras partes daquilo que o Senhor revelou. Então, profecia, irmãos, é, na sua segunda acepção, o ensino, a exposição da palavra de Deus, sem qualquer prenúncio ou previsão das coisas que virão. Profecia, irmãos, repito, inclui a pregação e a exposição da palavra escrita de Deus. Agora, observem algo. O nosso profeta, o profeta Ageu, como lemos todos os domingos no capítulo 1, não expressa no capítulo 1 nada preditivo. Não há em todo o capítulo 1 do livro do profeta Ageu nada expressa ou explicitamente preditivo. Então, como ele pode ser chamado de um profeta? Veremos certamente no capítulo 2 coisas preditivas. Agora, até agora, no capítulo 1, não há nada expressa ou explicitamente sobre o futuro. Mas se vocês observarem bem, há aqui a exposição da lei. Ageu aqui está expondo ou aplicando a lei sob a direção do Espírito de Deus. Lembrem-se, no versículo 6,
que um dos juízos o qual o povo sofria era a falta de desfrute ou de satisfação em seus bens. Eles plantavam muito e colhiam pouco. Tende semeado muito e recolhido pouco, vós comeis, mas não tendo o suficiente. Veja, Ageu está dizendo: judeus, acordem, vocês plantam e nada colhem. Mas quando o profeta Ageu, irmãos, está alertando o povo sobre isso, ele não está dizendo uma novidade. Ele não está dizendo algo a qual o povo não era capaz de saber. Ele está aplicando a lei para o caso específico e particular a qual o povo estava cego. Porque a lei, irmãos, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 38, diz o seguinte: vejam o que a lei diz, vejam que Ageu está aplicando a lei. Deuteronômio 28, versículo 38: lançarás muita semente ao campo e colherás pouco, porque a locusta a comerá. É a mesma linguagem. O Senhor já tinha dito na lei: se vocês quebrarem o meu pacto, se vocês violarem a minha aliança, tais maldições virão. Uma delas será: vocês plantarão muito, vocês se dedicarão muito, mas irão colher de forma desproporcional. Ageu aqui, irmãos, está pegando a lei e sob a direção de Deus, aplicando a ela aos judeus. Porque profecia não é como o mundo ou parte da igreja está enfadada em pensar, dizer sobre coisas futuras, e quando eles não ouvem novidades, quando eles não ouvem coisas secretas, eles dizem: ora, não aprendi nada, não foi proveitoso ir para o culto, só ouvi sobre coisas, vejam a blasfêmia, velhas, antigas, a qual a Escritura já diz. Mas isso é uma própria contradição para a maneira conforme a Escritura define a profecia. É proclamar também a vontade de Deus, o que inclui aquilo que já foi revelado na palavra escrita, de modo tal, irmãos, que o próprio Cristo chama os seus ministros de profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo chama os seus ministros de profetas. Vejamos, Mateus 23, versículo 34. Diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas, alguns deles matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Quem são, irmãos, esses profetas a qual Cristo diz que irá enviar aos judeus e que serão perseguidos? Ora, são os apóstolos e os ministros que pregam a vontade de Deus acerca da salvação por meio de Jesus para o povo na igreja primitiva. Os profetas aqui se referem àqueles que estavam anunciando e aplicando as profecias veterotestamentárias a Jesus de Nazaré como Messias e o Salvador prometido. Eles não estavam anunciando nada novo, nada mirabolante, mas aquilo que estava contido nas Escrituras do Velho Testamento. Então, dessa forma, quando o profeta Ageu se coloca diante do povo, não é meramente aqui para falar coisas do futuro, mas para fazê-los entender, e prestem atenção nisso, verdades reveladas que eles não conseguem aplicar às suas vidas, que eles não conseguem entender, que se direciona a eles.
E esse é o trabalho essencial do ministério da palavra. Não predizer o futuro com base em inspirações extraordinárias, o que certamente já não mais acontece, como veremos em momento oportuno, mas é explicar e aplicar a lei à igreja, de modo que eles entendam que as coisas a qual o Senhor falou em sua palavra não são distantes. A Escritura não está falando sobre aqui os judeus que não queriam construir um templo. Ela está falando sobre a igreja que atrasa em todos os tempos a obra da restauração da casa de Deus. É a função do ministério que você entenda que as coisas aqui escritas dizem respeito a você. Não uma enciclopédia, não informações aleatórias ou passadas, antiquários, a qual nada serve. Do contrário, a Escritura foi dada para o povo de Deus em todas as épocas. Agora, como nós podemos distinguir ou conhecer quem são os verdadeiros profetas ou ministros do Senhor? Como nós podemos distinguir aqueles que são profetas, aqueles que proclamam a vontade de Deus, daqueles que não são? E a fim de responder isso, irmãos, nós vamos para a seguinte doutrina. Os verdadeiros e piedosos profetas, ministros do Senhor, são aqueles que possuem, primeiro, uma garantia para a sua vocação. Segundo, são verdadeiros em sua doutrina. E terceiro, são sinceros no objetivo do seu ensino. Repito a doutrina, a qual iremos agora nos dedicar. Os verdadeiros e piedosos profetas ou ministros do Senhor são aqueles que possuem uma garantia para a sua vocação, que são verdadeiros em sua doutrina e sinceros no objetivo do seu ensino. A necessidade, irmãos, de entendermos sobre esses sinais ou marcas, sobre como podemos distinguir os profetas do Senhor, os ministros do Senhor, daqueles que não passam de impostores e embustes, reside ou mora em uma terrível e perturbadora realidade. É que os falsos profetas, os falsos ministros, eles imitam, eles aparentam, eles têm certos trejeitos ou características de serem fiéis embaixadores de Deus. Mas isso é somente uma superficialidade para enganar a igreja. Nós temos que saber quais são as marcas pelos quais nós podemos distinguir os profetas do Senhor dos falsos profetas, porque Satanás, em sua malignidade, em uma das suas táticas mais perversas para enganar os homens, ele coloca que os seus mensageiros, que os seus ministros, não de Jesus Cristo, tenham características similares ao verdadeiro ministério. Por isso que Paulo diz, 2 Coríntios 11:14, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que significa? É que eles não revelam a sua maldade à primeira vista. É que Satanás e os seus ministros não destilam o seu veneno de modo instantâneo. Eles alegam motivos justos, eles alegam pretextos bons para que devemos ouvi-los. Por qual razão? A razão é que se um falso ministro, se um falso profeta apresentar abertamente toda a sua maldade, se ele mostrar abertamente vir para destruir e acabar com a sua fé, então todos nós diríamos, vamos fugir. Todos nós imediatamente nos afastaríamos e não daríamos crédito a algum. Então o método dos falsos profetas
e ministros é sempre o da sutileza e o disfarce. Eles alegam serem homens verdadeiramente preocupados com as nossas almas. Eles alegam verdadeiramente ensinar aquilo que a Escritura ensina, mas o objetivo deles é somente nos fragilizar, para que possam introduzir as suas verdades, para que possam nos desviar da verdadeira religião de Jesus Cristo. Não é à toa que o profeta Jeremias diz que tais falsos profetas nos servem veneno em taças de ouro. Isto é, que eles têm linguagem, um jeito e aparentam tanta veracidade, enquanto o único objetivo a qual há em sua doutrina ou a qual há em seu falso e ilegítimo ministério é introduzir princípios gradativamente que nos levarão à falsidade, que nos levarão a desobedecer ao Senhor, que nos levarão a quebrar a sua lei. E por isso que a Escritura não nos deixou sem marcas ou sinais para que possamos ver ou descobrir aqueles que falam segundo a vontade de Deus. Com qual objetivo? De não seguirmos os que a audição, aquele que o ouvir e ter comunhão, somente nos levará à morte espiritual. Esse é um ponto, irmãos, que merece e é digno de toda a nossa atenção, porque se não houvesse características distintivas, se não houvesse sinais ou marcas pelos quais nós podemos testar os homens, então todos nós estaríamos completamente perdidos, porque os homens viriam até nós e nós não saberíamos como prová-los ou compará-los ou examiná-los para ver se são aqueles que falam segundo o Senhor. Mas a Escritura mostra que há sinais ou marcas. Vejamos o que João, o apóstolo, a sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1 diz. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Observem a palavra a qual o apóstolo usa aqui, provar. Provar, irmãos, é aqui examinar, testar, discernir para se fazer algo. O que está pressuposto aqui pelo apóstolo João é que há um padrão a qual nós podemos ver, e ao compararmos, ao testarmos esses homens, nós podemos descobrir se eles são fiéis ou não, se eles falam segundo o seu coração ou segundo a sabedoria divina. Agora, com qual objetivo? Observe, a palavra que provar não é meramente você testar, examinar ou discernir, mas testar, discernir e examinar para se fazer algo. Nós devemos examinar, testar os homens, se eles são ou não fiéis mestres da palavra de Deus para agir. Isto é, se descobrirmos que eles não são mestres fiéis da palavra de Deus, então devemos nos separar e devemos nos afastar de tal praga infecciosa que está na igreja visível. O conhecimento de um falso profeta, irmãos, não é meramente para informar sua mente e abastecê-la. Ora, eu sei que ele é um falso profeta. Ora, eu sei que ele é um ministro infiel. Mas eu continuo a ouvi-lo. Mas eu continuo tendo comunhão com ele. Não. O conhecimento que alguém é um falso mestre ou profeta demanda ação. Não ficarmos parados. Porque o objetivo do apóstolo João é examine,
provai, e se for testificado que não vem de Deus, então não tenha comunhão. Não tenha comunhão com aquilo que desagrada ao Senhor e que também é danoso para as nossas próprias almas. Mas João, irmãos, é muito profundo aqui. Ele diz: amados, não creais em todo espírito. O que João está aqui ensinando é que há uma diferenciação dos espíritos que operam no coração dos homens. O que João está aqui ensinando, irmãos, é que nem todo espírito daqueles que se propõem a ensinar a igreja vem do Senhor. O que João está ensinando aqui é que há uma dupla causa eficiente que move os homens a ensinarem a igreja. O que significa isso? Há Deus que move, direciona e chama os seus mestres fiéis. Mas há outros que, embora digam ser conhecedores de Deus, que embora digam ensinar em nome de Deus, na verdade são a fantasia e imitação. E na verdade existe outro espírito que opera neles. Existe outra causa eficiente que opera em seus corações, a saber, os falsos profetas e mestres são guiados pelo próprio Satanás. O diabo, irmãos, é o pai e professor de todos os falsos profetas que vêm sobre a igreja. O diabo é o mestre de todos aqueles que ensinam falsidades no meio do povo de Deus, onde nós distinguimos se alguém é um falso profeta, um falso ministro. Nós não estamos sabendo meramente se um homem é piedoso ou não, mas se é o Espírito de Deus que atua nele ou o diabo, porque Cristo disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Toda a mentira é originada, gerada em Satanás. É ele quem opera nos homens, como vemos na carta aos Tessalonicenses, segunda carta, versículos 9 ao 11, para que os homens ensinem falsidade. Então, o discernimento, irmãos, se alguém é um falso profeta ou um falso ministro, não é meramente uma questão teológica interessante, mas é o conhecimento se somos ensinados por Deus ou pelo diabo. Porque todos os homens que ensinam a igreja ou são movidos pelo Senhor para falar a sua verdade, para ensinar a sua lei, ou são movidos por Satanás e os seus engodos e falam as suas mentiras para enganar o povo de Deus. Discernir um falso mestre, um falso profeta, um ministro verdadeiro, um genuíno profeta, é saber se aquele quem nos fala é o próprio Senhor, por meio daquele instrumento, ou se damos os nossos ouvidos e as nossas almas para serem ensinadas pelo diabo. Aqui, irmãos, reside todo o sucesso ou não da nossa caminhada cristã, porque se nós somos ensinados por Cristo, pelos instrumentos e os meios autorizados por Cristo, então sim, nós temos a garantia e a sua bênção. Mas que nós somos ensinados pelos instrumentos daquele que é enganador e adversário do povo de Deus, então nós não temos garantia alguma que estamos na verdade. Nós não temos garantia alguma que aquilo que professamos ou praticamos é de fato verdadeiro. Então, nesse sermão, irmãos, nós iremos examinar acerca da primeira característica de um verdadeiro profeta ou ministro, que é a vocação ou chamado. Lembre-se que os verdadeiros ministros ou profetas, eles têm uma garantia divina para a sua vocação. Vamos examinar, irmãos, o que significa isso. E lembre-se,
essas características definem o próprio Espírito que atua neles. Então, primeiro, o Espírito que atua nos verdadeiros ministros os chama e os autoriza. O Espírito Santo que atua nos verdadeiros ministros os chama e os autoriza para o ensino da igreja. O Espírito Santo, que é aquele que opera nos verdadeiros ministros, é quem os chama, quem os capacita e os autoriza para ensinar a igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 23, versículo 21. Jeremias, capítulo 23, versículo 21. Diz assim: eu não enviei estes profetas, contudo eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. O profeta Jeremias aqui, irmãos, está denunciando e ao mesmo tempo mostrando uma marca interessante que distingue os verdadeiros mestres dos falsos. E veja, essa marca aqui não é meramente a fidelidade doutrinária, mas o envio e a ordenação ao ofício de profeta. E isso é importante exatamente para o contexto do profeta Jeremias. Nós sabemos, como já vimos em outras exposições, que todo o conselho dos profetas aqui da época de Jeremias está contra ele. Jeremias está sozinho como o único profeta verdadeiro de Deus. Todos os outros falam falsidades, todos os outros não foram enviados, todos os outros ensinam o povo a quebrar a lei de Deus. Ele estava sozinho diante de homens que tomavam para si o ofício profético. Mas a resposta divina é: eu não enviei. A palavra aqui enviar é enviar ou mandar para algum propósito. É como se Deus falasse assim: ainda que todos esses homens tomem para si o nome de profeta e falem em meu nome, eu não os chamei. Embora eles falem ao povo, eu não os enviei para ensinar Judá. E esse, irmãos, era um grande argumento para defender o profeta Jeremias, porque embora ele estivesse sozinho e todos os outros o batalhassem contra ele, ele tinha uma vocação legítima, ele tinha a garantia divina para o que estava fazendo. Observem que a questão aqui, irmãos, não é meramente falar a verdade. O ponto aqui não é meramente alguém ensinar a verdade, mas também que foi chamado por Jeová para ensinar, para instruir e para orientar a igreja. Ele era o Senhor, o autor da missão de Jeremias, do envio de Jeremias. Mas o Senhor não tinha parte alguma com os outros profetas. O pecado, irmãos, dos falsos profetas não é somente o falar e anunciar falsidades, mas também se intrometerem em pregar, anunciar a palavra de Deus quando não foram chamados para tal obra. Atentem-se bem aqui. Quando nós temos um profeta extraordinário, se ele não foi chamado por Deus, então necessariamente tudo que ele fala é falso, porque o Senhor não revelou, o Senhor não inspirou. Mas quando nós temos os profetas no sentido de expor a palavra de Deus e de ensinar a palavra de Deus, embora esses homens possam dizer a verdade, se o Senhor não os enviou, se o Senhor não os chamou, se o Senhor não os nomeou para isso, eles agem sem a garantia divina.
Sim, um homem pode falar a verdade e ainda assim ser um falso profeta, porque não foi chamado e nomeado por Deus para aquilo. É como se o Senhor falasse: eu não os enviei. Estão fazendo isso por si mesmos, sem a minha bênção. Só que há um problema, ou melhor, uma consequência. Todos aqueles que começam a ensinar a igreja, sem serem chamados, nomeados para isso, irão cair uma hora ou outra em erros doutrinários. Porque uma vez que eles abriram a brecha para falar não tendo autorização, eles irão abrir outras brechas para falar o que não deveriam. É uma questão de tempo que aqueles que não foram autorizados para ensinar comecem a ensinar o que não deve ser ensinado, isto é, as falsidades. Então, uma das características do profeta verdadeiro ou do ministro fiel é que há um chamado. O profeta fiel, repito isso para que fique gravado em nossas mentes, ele não deve falar somente a verdade. O profeta é aquele que foi nomeado, chamado e enviado para falar a verdade. Então, com base nisso, irmãos, vamos examinar uma doutrina ou verdades preciosas da Escritura sobre a vocação ministerial, sobre a vocação dos verdadeiros ministros de Cristo. Primeiro, irmãos, existe no ministério um chamado interno. O chamado interno é aquele pelo qual o coração, incitado por Deus, despertado por Deus, se dedica à obra do ministério. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, esta é uma palavra fiel, se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. Aqui a palavra deseja é aquele que aspira, que ansia por algo, mas ainda mais. A palavra que Paulo usa aqui significa aquele que se esforça para alcançar algo, pois todo aquele que foi chamado para o ministério, internamente, ele se vê compelido, constrangido, obrigado a edificar a igreja por meio do ofício do ensino. É por isso que Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. É porque para aqueles que foram chamados não há outra saída, não há como fugir da consciência que o de diariamente você deve edificar a minha igreja, você deve prestar glória a mim por meio do ensino verdadeiro. Então observe, o chamado interno é aquele pelo qual o Espírito de Deus separa, desperta, incita o homem a pregar a palavra de Deus, não por ambição, não por lucro ou quaisquer outros motivos carnais, mas unicamente pelo amor a Deus e o bem do seu povo. Quando alguém é chamado ao ministério internamente, ele não visa conforto algum, ele não visa sustento algum, isto é, ter dinheiro, ter posses, nada. O objetivo do seu chamado é pregar a palavra de Deus para a sua glória, isto é, do Senhor e o bem do seu povo. Então, ligado, irmãos, a isso, há algo que devemos entender, é que essa é uma obra especial do Espírito Santo. Os homens não são capazes de despertar tal disposição em qualquer indivíduo, nem o próprio indivíduo é capaz de despertar isso em si mesmo, senão o próprio Deus. E no chamado interno, não há somente o despertar de um homem para que ele se dedique ou separe-se para o ofício ministerial, para a obra ministerial, mas ligado a esse chamado, há os dons
concedidos pelo Espírito Santo para capacitar tal homem. Quando Deus desperta um homem para o ministério, Ele também o capacita com os dons que são necessários para a execução do trabalho a qual ele foi incumbido. Portanto, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito. A palavra da sabedoria, irmãos, e a palavra do conhecimento são dois dons ministeriais. A palavra da sabedoria é dada àqueles que foram chamados para serem pastores, isto é, aqueles que irão aplicar a palavra de Deus para o consolo dos dilacerados, para o conforto dos cansados ou para a repreensão daqueles que estão desordenados. Mas a palavra do conhecimento é o dom que foi dado para aqueles que foram chamados para serem mestres ou doutores na igreja, porque nós sabemos que há 4 ofícios ordinários. Há o ofício do ministério da palavra, e dentro dele há o pastor e o doutor, há o presbítero regente e há o diácono. Esses 4: o pastor, o mestre, o presbítero regente e o diácono. Então, aqueles a qual o Senhor chamou, nós temos a palavra da sabedoria para os pastores e a palavra do conhecimento. O que isso significa, irmãos, em termos mais claros? É que o Espírito Santo torna tais homens sábios, mais conhecedores das coisas de Deus, não para si mesmos, não para confinarem em suas próprias cabeças ou enaltecerem os seus egos, mas para ensinarem o povo de Deus e falar para o proveito das suas almas. Sem tais dons, irmãos, um homem não pode ensinar a igreja. Sem tais dons, o homem não pode se colocar ou se intrometer em ensinar o povo de Deus. E o que ele somente possui, se houver um chamado para isso. Mas eu pergunto, irmãos, afirmo na verdade, é uma grande tristeza e um grande lamento que aqueles que nunca foram chamados, aqueles que nunca foram despertados ou incitados por Deus para o ofício ministerial, se intrometam nas coisas sagradas. E entendam, quando não existe o chamado interno, o fim de tal indivíduo não é glorificar a Deus, não é cuidar do povo de Deus, mas é quaisquer outros motivos carnais: o dinheiro, os aplausos, os títulos, reverendos, doutores. O que eles irão ensinar não é mais a pura doutrina da palavra de Deus, mas irão introduzir aquilo o que as pessoas quiserem. Entendam, quando alguém não tem um chamado interno, não há garantia, segurança alguma que tal indivíduo está ali para os fins santos e gloriosos do ministério da palavra. Não há garantia que ele está ali para edificar o povo de Deus, mas sim para tiranizar. Sim, irmãos, muitos daqueles que são agora ministros são e têm como único objetivo alimentar os seus egos, alimentar as suas almas com os aplausos dos homens e não ensinar a pura doutrina da palavra de Deus. Outros estão para ganhar dinheiro. Sim, eles não têm qualquer preocupação real com as almas, porque eles não foram chamados. Eles estão preocupados em quanto seus bolsos serão grandes. Há outros que são por tradição, porque o seu pai foi o ministro, porque o seu avô foi o ministro, porque acha algo bonito. Em tais homens nunca existe zelo.
Nunca existe firmeza e nunca existe amor a Deus em tais homens. É sempre um comportamento protocolar, conforme as conveniências e a instituição exigir. Principalmente, vejam, há diferentes fins, alguns por dinheiro, há outros por aplauso e há outros por tradição, porque acha bonito. Tais homens, observem, sempre têm um comportamento protocolar. Eles agem conforme todos agem. Não há neles firmeza alguma. E essa é a consequência natural, que homens sem o chamado interno se envolvam no ministério. Eles não sabem, irmãos, genuína e experiencialmente, qual é o fim do ministério da palavra. Eles não sabem qual é o fim do ofício para o qual foram investidos. E, portanto, não há como se esperar que tais homens sejam ministros fiéis de Cristo. E por isso que se é dito, se alguém não tem o chamado interno, nunca será, nunca é um ministro legítimo do Senhor. Mas tudo fica mais terrível, irmãos, porque essas pessoas não têm os dons. E se elas não têm os dons, significa que elas não têm a capacidade e o conhecimento de entender e aplicar e explicar a Escritura. Então o que eles fazem? Falam coisas absurdas, inventam doutrinas, violentam a palavra de Deus e esmagam a igreja com fantasia. O que é isso, irmão? Senão uma demonstração que nunca foram chamados pelo Espírito Santo. Não há algo de errado que centenas de homens nesta nação digam serem chamados pelo Espírito Santo para pregarem a palavra de Deus e ao mesmo tempo cada um deles tem uma doutrina diferente e perversa. Há algo de errado. E digo, não são chamados internamente. Muitos não têm coragem de dizer ou admitir, mas a podridão ministerial dos nossos tempos é a mais forte evidência que a maioria, a grande parte deles são intrusos, não chamados por Jeová. Jeová pode dizer deles, pode dizer de grande parte dos pastores do Brasil, o que falou dos profetas da época de Jeremias: eu não enviei estes profetas, eu não enviei estes ministros. Porém aqui, irmãos, prestem muita atenção. Se é necessário chamado interno do Espírito Santo para o ofício do ministério, então o que devem esperar aquelas que o Espírito Santo negou o próprio ensino? 1 Timóteo 2,12: mas não permito que a mulher ensine. Se o Espírito Santo proibiu na Escritura a mulher de ensinar, pode alguma mulher alegar que foi chamada pelo Espírito para pregar? Absolutamente não. As mulheres não devem esperar absolutamente nada. Quando Deus proíbe, irmãos, o ensino público à mulher, é por implicação a negação de qualquer chamado interno para tal trabalho. Seria imputar, colocar tolice, seria dizer que aquele que é o único sábio é tolo. Porque vejam que loucura, Deus proíbe em sua palavra que as mulheres ensinem, e ao mesmo tempo ele iria chamá-las internamente e dotá-las com os dons para ensinar. Seria atribuir ao Senhor ser alguém contradicente, alguém cheio de contradições. Blasfêmia, blasfêmia. Todas as mulheres, sim, todas as ditas e falsas profetisas, todas as ditas e falsas profetas, palestrantes, escritoras de livros, ou quaisquer outras invenções, quando dizem que sentiram um chamado de Deus em seu coração para fazerem isso, é mentira.
É mentira. O chamado do coração delas, digo, é o diabo. Porque o Espírito Santo não chama ninguém internamente para o qual ele próprio proibiu. O Espírito Santo proibiu a mulher de ensinar a igreja. Ela não pode ensinar a igreja. Então ele não a chamou, não a incitou, não despertou em seu coração, nem concedeu quaisquer dons a elas. Os chamados delas vêm de Satanás. E quaisquer habilidades retóricas que elas possuem não vêm do Espírito Santo. Vem do poder do diabo. Não importa o quão diga que são abençoadas, não importa o quão diga que ajudaram as pessoas, não importa o quão diga que se sentem felizes ou se viram como úteis aos outros, a sentença de Jeová Todo-Poderoso é: eu não enviei, jamais chamei nenhuma dessas mulheres. A consequência, irmãos, disso será sempre o erro. Onde há, melhor falando, alguém que não foi chamado, onde há alguém que não foi chamado, realmente sempre haverá a abundância de erros, a inconstância. Onde uma mulher ensina na igreja, não existe mais ali a religião em sua pureza e totalidade. Não existe ali mais a religião em sua estabilidade e segurança. E se alguns se sentem ofendidos, que pensem em Deus, que é imputado a ele ser um ser de contradições, que pensem na ofensa que é feita ao Senhor, ao colocá-lo como um ser que se contradiz e mente, porque o Senhor diz: não permito, vossas mulheres estejam caladas na igreja. Então os modernistas dizem: não, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou para pregar, o Senhor me chamou para palestrar, o Senhor me chamou para escrever um livro. Vejam que absurdo, o Senhor que disse: não permito que a mulher ensine, a chamou para dizer o que ele pensa e o que ele quer. Absoluta mentira. É necessário um chamado interno, e Deus privou totalmente as mulheres da possibilidade de ensinar, não somente porque a lei as proíbe, mas porque elas não têm os dons. Não existe, irmãos, mulher inteligente o suficiente para pregar. Isso é falso. Não existe mulher capacitada para pregar. Isso é falso. Deus não as deu os dons. Não existe. Segunda coisa, existe o chamado externo. Vimos sobre o chamado interno, mas há também o chamado externo. O chamado externo é aquele que pertence à ordem e o governo da igreja, pelo qual um homem é reconhecido e enviado com autoridade para o desempenho e o uso dos dons que Deus lhe conferiu. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, Romanos 10:15. Romanos 10:15. Como eles pregarão, se não forem enviados? Repito, e como eles pregarão, se não forem enviados? Romanos 10:15. O que o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos, é uma conexão entre pregar e ser enviado. Não é lícito que homem algum se envolva no ensino público da Escritura ou na pregação sem que tenha um envio ou uma autorização prévia da igreja. Veja que o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma gradação. Versículo 14. Como invocarão aquele que não creram? Como crerão aquele que não ouviram? Como crerão aquele que não ouviram? O que vem antes é necessário para o próximo. Então, como eles pregarão se não forem enviados? O argumento de Paulo é que para pregar se exige um envio, se exige uma autorização para tal função.
sem esse envio prévio ou autorização da igreja para isso, não há um chamado externo em tal indivíduo. Ora, irmãos, nós devemos aqui prestar atenção em 3 coisas. Lembre-se, o chamado externo é aquele que pertence à ordem e ao governo da igreja, pelo qual o homem é enviado com a autoridade e para o desempenho e uso dos dons que Deus lhe conferiu. Então, 3 coisas aqui. Primeiro, a igreja não confere dons. A igreja não é capaz de tornar ou de dar a alguém os dons que são necessários para o ministério, porque isso é obra do Espírito Santo. O papel da igreja é reconhecer e provar que tal indivíduo foi realmente capacitado por Deus, então autorizá-lo ao uso desses dons de forma pública. Isso deve ficar muito claro em nossas mentes, pois um homem não recebe os dons do ministério quando é enviado ou ordenado. Isso é a doutrina falsa dos papistas do sacramento da ordem. O papista pensa, irmãos, que quando o padre é ordenado, ali naquele momento, ele recebe os dons do Espírito Santo para ser um padre. Não. O governo eclesiástico, ele testa, examina, averigua se no indivíduo há as capacidades necessárias para a ordenação e o envio com a autoridade. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim: e também estes sejam provados, com os diáconos. E antes ele fala sobre os ministros, porque qualquer ofício na casa de Deus deve passar por um teste. Qualquer indivíduo a qual se candidata ou diz que é chamado para o ministério deve ser testado, provado, examinado, a fim de que a igreja averigue se ele foi chamado para isso. E por isso que a igreja licencia, ela permite alguns pregar, a fim de testar os dons, a fim de testar se há as capacidades necessárias que vêm do Senhor para o ministério. A igreja não é capaz de conceder dons aos homens, ela é capaz de examinar, de provar e de averiguar. Essa é a primeira coisa que deve estar em nossa mente. Segunda coisa, irmãos, e isso é importante, no chamado externo, na definição que eu acabei de falar, está pressuposto que existe uma ordem, que existe um governo eclesiástico prévio para enviar ou autorizar. Deve haver um governo prévio, uma ordem, isto é, um governo eclesiástico está pressuposto para ordenar tal indivíduo ao ministério. Pois o chamado externo, irmãos, é aquele que acontece por os que já são ministros. Os que já são ministros ordenam e enviam com autoridade aquele indivíduo. É o que está pressuposto aqui. Por isso que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz: não negligencies o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Isto é, o presbitério declara, reconhece e envia tal homem para o ofício ministerial. A palavra aqui, irmão, para presbitério, presbiterion, se refere ao conselho ou ao concílio dos presbíteros, dos pastores, que reunidos ordenam ou enviam com autoridade um homem para ensinar a igreja como ministro de Cristo. Agora, isso deve ficar em nossa mente.
Onde há uma igreja constituída fiel, com governo e disciplina, ninguém pode ousar a ensinar, pregar, a anunciar a palavra de Deus por si mesmo. É necessário se submeter à ordem comum. No chamado externo, o indivíduo deve ser enviado por um governo prévio, por uma ordem que o antecede, que é o conselho ou o conselho presbiteral, o presbitério. Mas, irmãos, vejam o caos dos nossos tempos. Vejam a loucura que o governo independente causou no mundo. O que é o governo independente? É a ideia que qualquer um pode pregar, que qualquer um pode ensinar. Hoje todos podem pregar, hoje todos podem ensinar, hoje todos podem escrever sobre coisas espirituais, hoje todos são mestres. E há quem diga que hoje todos somos teólogos. Contudo, quem os examinou? Quem os averigou? Quem os provou? Quem os testou para conferir se eles têm as capacidades e podem assumir para si a responsabilidade de dizer o que o Senhor quer? Ninguém. Eles simplesmente acordaram em um belo dia e disseram: hoje, a partir de agora, eu posso ensinar na igreja. Sim, todos hoje pensam que podem ensinar com autoridade sobre a vontade divina, sobre a mente divina. As pessoas raramente pensam no que é ensinar a Escritura. Ensinar a Escritura, seja por via oral, a pregação, seja pela via escrita, os livros, é assumir a responsabilidade de anunciar aquilo que o Senhor quer e ordena. Mas se é verdadeiro, irmãos, que todos podem pregar, se é verdadeiro que todos podem ensinar, então a igreja já não é mais a mais perfeita sociedade. A igreja não é mais o perfeito corpo, mas o mais bagunçado, mais confuso e mais desordenado corpo ou sociedade. Por quê? Em toda e qualquer sociedade, para alguém exercer as funções de um ofício público, como juiz, como comandante, como embaixador, é necessário antes ser nomeado e autorizado. Mas os independentes, a doutrina perversa congregacional introduziu a ideia que alguém pode pregar, que é uma função do ministério. Não é algo neutro. Pregar é ser um embaixador de Cristo, é falar em seu nome, é o representando. Mas a visão independente colocou na mente das pessoas que alguém pode pregar, desempenhar uma função pública, sem ser nomeado pela igreja para isso. Seria como dizer que alguém pode julgar e condenar outro a ser preso sem ser nomeado para ser um juiz. É um caos completo que alguém assuma as funções públicas sem uma nomeação da igreja. Agora eles dizem: todos podem pregar. Outros mais extremos, como os anabatistas, dizem assim no Brasil: todos podem batizar, mesmo que você não seja um ministro. E em pouco tempo, eles dirão que qualquer um pode excomungar, que qualquer um pode excomungar sem um presbitério. Então, se assim for, eu digo agora: eu excomungo todos os congregacionais independentes. Veja, isso levará ao caos completo. Deve haver uma ordem, deve haver uma nomeação, uma ordenação para desempenhar funções públicas. Se todos podem pregar, todos podem assumir para si a responsabilidade de dizer o que Deus quer. Mas Paulo pergunta:
são todos profetas, são todos mestres. Não. Isso levará, irmãos, ao caos completo da igreja. Mas a Escritura diz, 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é autor da confusão, acastasia. Deus não é autor da desordem, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Se todos podem pregar, se todos podem batizar, não existe distinção mais, irmãos, entre governados e governantes. Não existe mais ofício, tudo é confuso. Não é mais a casa de Deus. Talvez tais homens confundem as suas casas, aonde há desordem, aonde sequer suas mulheres se submetem a eles, com a casa de Deus. Não. Onde há a fidelidade à Escritura, deve haver a doutrina, que só pode desempenhar funções públicas, pregar, administrar os sacramentos, que são poder de ordem, aqueles que foram chamados para tal ofício, que foram nomeados para o ofício público. Então, onde há, irmãos, um governo ou uma igreja constituída, deve haver, para pregar ou para ensinar, o envio, o licenciamento, a ordenação da igreja que autorize aquele homem para isso. Essa é a segunda coisa que nós devemos observar. A terceira coisa, irmãos, essa nós devemos aqui prestar atenção máxima. Se não existe uma ordem estabelecida por causa do estado perturbado e pela corrupção dos tempos, se não existe pastores fiéis à religião ordenada por Cristo para se recorrer, então surge aqui o chamado externo extraordinário. Ora, o chamado externo ordinário é quando há uma ordem constituída, quando há um governo estabelecido fiel. Então todos aqueles que dizem ser chamados internamente devem se submeter a ele. Mas quando não há uma ordem estabelecida, quando a igreja está perturbada porque não existe mais pastores fiéis, os quais podemos recorrer, então surge o chamado externo extraordinário, pelo qual um homem, somente com a escolha do povo, da congregação, é autorizado ao uso dos dons, e ao ofício ministerial. Observem aqui, irmãos, nós não estamos tratando mais, como no segundo caso, de um estado ordenado da igreja, mas aquele no qual se submeter aos governos vigentes implica a insubmissão a Deus. Neste caso, é lícito e legal o chamado extraordinário. Negar isso, irmãos, é o centro de toda a teologia da prelazia. Por quê? Lembrem-se, a igreja, ela não existe para o ministério. O ministério que existe para a igreja. Entender a distinção disso é central. Vejam o que Paulo fala em Efésios 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo, quem? Cristo. Veja o que Paulo fala. E ele mesmo, quem? Cristo. Deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos. Vejam que a linguagem do apóstolo Paulo é que o ministério é dado para a igreja, isto é, para servir,
para edificar, para auxiliar a igreja. A razão da existência do ministério não é dominar, não é tiranizar, não é mandar na fé, mas ensinar, governar e proteger. E portanto, irmãos, se o ministério existe para a edificação da igreja, se não há como se recorrer ao ministério atual, porque eles estão corrompidos, porque aqueles que se dizem ministros se afastaram da submissão ao Senhor, então a multidão daqueles que professam a fé podem eleger e ordenar de modo extraordinário o homem ao ministério. Por quê? A multidão é anterior ao ministério, assim como uma cidade é anterior aos juízes e aos seus reis. Os pastores são dados à igreja e não a igreja aos pastores. Então, quando a igreja foi privada de pastores pela via ordinária, porque não existe mais governo fiel para se apelar, então ela, repito e digo, tem o direito legítimo de levantar o ministério novamente. Negar isso, irmãos, é negar a vocação dos nossos primeiros reformadores. Quando a igreja romana colocou o mundo sob as trevas do papismo, quem ordenou João Calvino? Quem ordenou John Knox? Quem ordenou tantos outros ministros? Ninguém. Não havia ministério ou governo para se recorrer, porque todos estavam corrompidos. Então, neste caso perturbado, desordenado, a igreja pode levantar o ministério novamente, porque o ministério existe para ela. Ela não pode ser privada daquilo que é necessário para o seu bem-estar por causa da maldade dos tempos. Mas, irmãos, o que muitos pensam hoje no Brasil sobre isso? Esse nem é o nosso caso, porque nós temos um presbitério. Mas se não houvesse um presbitério, muitos pensam que deveríamos ficar parados. Muitos pensam que deveríamos recorrer às igrejas corruptas. Sim, que nós, que pela graça de Deus defendemos a sã doutrina em sua integralidade, nós que defendemos o culto ordenado ao Senhor e a uniformidade da religião, deveríamos buscar a ordenação ou ajuda daqueles que pisam em toda a obra divina, que quebram sistematicamente a lei de Deus, inventam falsas doutrinas e zombam da palavra da paciência de Cristo. Mas eu pergunto a todas essas pessoas que pensam que nós deveríamos recorrer à igreja corrupta para um ministério ou para a ordenação, pergunto, sinceramente, aqueles que são fiéis, aqueles que são adeptos de toda a verdadeira religião reformada, devem buscar a nomeação, a ordenação e o envio daqueles que há muito tempo já se levantaram contra a autoridade do único cabeça que é Cristo. O que as pessoas não conseguem entender, irmãos, é que recorrer a um governo que já largou a autoridade de Cristo é simplesmente se submeter àqueles que não se submetem ao Rei Jesus. Isso não seria somente um absurdo, mas a negação de todo o testemunho em favor da sã doutrina. Mas o que muitos fizeram no Brasil, sim, o que muitos que diziam ser governantes, que diziam ser pactuantes no início, fizeram para serem ordenados. Eles se submeteram ao governo e à ordenação da igreja infiel. O que isso mostra, irmãos? Quando alguém sabe da verdade, quando alguém sabe que há uma corrupção pública tal em uma igreja que está impregnada na sua constituição,
E tal indivíduo, sabendo disso, ainda recorre àquele governo corrupto para ser nomeado como ministro. É uma demonstração clara, tal como o sol que brilha agora, que esses indivíduos não são interessados na verdade e nas prerrogativas do Rei Jesus. Eles amam a si mesmos. Eles amam mais serem pastores do que serem fiéis. Eles não são devotos de Cristo, mas do ofício, cuja investidura ocorreu pelo adultério espiritual. Esse é o mal e o pecado pelo qual muitos atualmente são culpados no Brasil. Sim, muitos ministros no Brasil são culpados disso. Eles viram a corrupção pública, irmãos. Eles viram o culto falso, a doutrina falsa impregnada na profissão oficial de suas igrejas. Eles sabiam que a doutrina, o culto e o governo dessas igrejas era a perversão daquilo a qual o Senhor ordenou. Mas o que eles fizeram? Se submeteram. Eles abaixaram as suas cabeças para tal desordem. Essa é uma traição em alto nível a Jesus Cristo, Rei da igreja. Por quê, irmãos? Porque todo e qualquer homem que quer ser tanto um ministro, que ultrapassa a fidelidade, a obediência a Jesus, que recorre à comunhão com os declinantes, mostra que no seu coração ele não foi compelido ou incitado por Deus para a glória dele. O que ele ama é um ofício. O que ele ama é a pompa. O que ele ama é ser chamado de pastor e não ser fiel a Jesus. Tributemos. Sim, louvemos a Deus, porque os reformadores e os nossos pais de outrora não procederam como muitos hoje fazem no Brasil. Louvemos a Deus, irmãos, porque Jeová deu tal firmeza àquele muito piedoso homem chamado George Gillespie, que se recusou ser ordenado pelos bispos, porque aquele não era o governo prescrito por Deus. Sim, irmãos, rendamos graças ao Senhor Deus, porque deu tanta força e tanta coragem a tantos jovens puritanos e covenantes que se recusaram, observe esse exemplo, se recusaram a receber o título de formação das suas universidades, das suas formações universitárias, porque isso implicaria em negar a uniformidade da religião. O que falta, irmãos, em nossos tempos, são homens fortes, são homens vocacionados para a verdade, porque o que temos são homens cheios e adeptos da conveniência, do que eles chamam de jogo de cintura. E o jogo de cintura, irmãos, não passa da mais vil, meretrícia e nojenta negação da verdade para não desagradar os homens. O jogo de cintura a qual eles falam não passa de você abdicar do que Deus falou para defender os homens. É uma grande reprovação sobre alguém que se diz ministro da palavra, se ele foi às custas da verdade de Deus, se ele foi às custas da fidelidade ao Senhor. Então nós já vimos, irmãos, sobre o chamado interno, sobre o chamado externo. E agora, para terminarmos, há uma terceira coisa. Para o ministro, não deve haver somente um chamado interno, pelo qual ele é incitado por Deus ao ministério. Não há somente um chamado externo, em um estado ordenado, a qual ele recorre ao governo. Mas também deve haver a continuação e permanência na vocação, derivando a sua comissão de Cristo. Deve haver a continuação em todo o seu ministério, que ele deriva o seu chamado, a autoridade do que ele fala, para estabelecer a autoridade de Jesus Cristo, Rei da igreja. Observe o que nosso Senhor fala
no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Mateus 18, 28. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Diz assim: E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Para alguém, irmãos, e deixem suas Bíblias abertas nesse texto, para alguém ser um verdadeiro e fiel ministro de Cristo, não é somente necessário um chamado interno e externo, mas também a contínua e constante comissão e o agir, operar, pregar, ensinar, governar, ministerial, sob a ordem do Rei Jesus. Observem aqui no nosso texto, que antes de Cristo enviar os apóstolos para ensinar as nações, ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Isto é, foi-me dado toda a autoridade sobre os homens na terra e sobre os anjos no céu. O que significa, irmãos? É que o ministério, ele é enviado por Cristo para estabelecer a autoridade do Salvador entre os homens. O ministério chega às nações e digam: se convertam, obedeçam o Evangelho, obedeçam a lei de Deus. Por quê? Porque Cristo, o Rei, tem autoridade sobre todos os povos. Os ministros pregam o Evangelho às nações e as chamam à conversão para a religião cristã, porque Cristo tem autoridade de mandar todos os homens o obedecerem. Agora veja o versículo 19: Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Veja, o ensino das nações é fruto da autoridade do mediador. Se Cristo não fosse rei sobre todos os povos, os ministros estariam invadindo o direito das nações. Mas os ministros são enviados para as nações porque é a palavra do Rei Jesus. Eles são embaixadores para declarar toda a sua vontade. Veja agora o versículo 20: ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se alguém então, irmãos, é um ministro leal, fiel, é pela sua constância, é pelo seu apego e estabelecimento entre os homens da autoridade do Senhor e a submissão a toda a sua vontade. O que significa, irmão, para deixar mais claro ainda, é que um ministro fiel e leal não é aquele a qual mais lhe cativa, não é aquele a qual o que mais lhe impressiona, não é aquele a qual pode ser mais rico ou mais belo, mas aquele a qual nos leva à maior submissão a Jesus Cristo e que não derroga, que não declina da autoridade do Salvador. Mas, se alguém, mesmo tendo um chamado interno, sim, mesmo alguém chamado e ordenado por um presbitério, aparta a sua comissão de Cristo, ou seja, da submissão a Jesus, aquele que não fala mais para agradar a Jesus e para estabelecer a vontade de Jesus, mas para agradar os homens, ele não é mais um ministro ou um embaixador de Jesus. Ele é um ministro dos homens. Ele é um embaixador para representar a vontade dos homens. É um ministro fiel de Cristo, aquele que fala para estabelecer entre nós a verdade e a autoridade do Rei de Sião. Quando alguém diz ser um ministro
mas começa a agir para agradar outro, além do Salvador, significa o quê? Ele antes estava aclopado à cabeça, que é Jesus, mas agora ele saiu de sob a cabeça e tem outro cabeça. E por isso que Paulo fala em Colossenses 2,19, que aqueles que anunciam falsas doutrinas não são ligados ao cabeça. Por quê? Existe outra fonte de autoridade, existe outra fonte a qual eles querem estabelecer entre nós, existe outra fonte de doutrina deles, que não é o cabeça real da igreja, Jesus de Nazaré, o Deus homem. Isso deveria, irmãos, trazer sobre nós um grande lamento deveria recair sobre nós, porque muitos, embora muitos se digam ministros do evangelho nessa nação, eles são na verdade ministros de si mesmos, ou de uma organização. Esse é o mal dos pastores ditos reformados, ditos presbiterianos do Brasil. Eles não agem para estabelecer a autoridade de Cristo sobre a nação, eles agem para manter a instituição. Eles são mais dispostos a mudar a religião reformada do que se reformarem suas próprias pessoas. Eles leem o que a Escritura ensina, eles veem como a igreja fiel entendeu ao longo do tempo, mas dizem, não é próprio para nós, não é o que nós já fazemos, não é o que é bem aceito, não é aquilo que a denominação, termo este que devemos abominar, crer. Então o que eles fazem? Recuam, amenizam e elaboram qualquer outra interpretação para fugir da autoridade do Senhor. Ora, irmãos, essa é a mais viva e real prova que eles não existem para manter a autoridade de Jesus, mas para manter a autoridade e o prestígio da seita a qual fazem parte e não a vontade do Senhor. Eles deveriam ser canais ou instrumentos para pregar a palavra de Jeová, mas na verdade eles não passam de instrumentos ou canais para fazer a crença da organização chegar ao povo. Um ministro de Cristo é um ministro que fala pelo Senhor, a vontade do Senhor. Mas entre nós abunda homens que deixaram a verdade de lado, e a única coisa a qual são devotos é manter as falsas doutrinas de uma organização. Nós somos presbiterianos, não porque achamos esse nome bonito, não porque achamos a nossa igreja bonita, mas porque essa é a verdade de Deus. Nós não estamos aqui pregando para estabelecer meramente o que a igreja ensina, mas nós pregamos para estabelecer aquilo que Deus disse em sua palavra. Vejam o nosso texto. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Essa é a verdadeira natureza do ministério. O ministério é apenas o meio, como Ageu era, para repassar a vontade revelada de Deus em sua palavra, não a sua vontade, não a vontade dos mais ricos, não a vontade da organização, porque nós sequer deveríamos estar em uma organização, em uma igreja a qual não é fiel à Escritura. Então, para terminar, irmãos, uma aplicação de admoestação. Para quê? Para todos aqueles que estão em posições ou ofícios para o qual não foram chamados. Vocês devem saber que não possuem a garantia divina para isso. Vocês devem saber que embora o mundo lhes prestigie, que embora o mundo os louve, que embora o mundo os considere, todos os seus trabalhos são desagradáveis diante de Deus, porque você deseja continuar naquilo a qual o Senhor teu Deus não aprova. Mas tu insiste nisso. Sim, infelizmente, as almas daqueles que não foram chamados insistem
e continuar aonde jamais foram colocados. O que isso mostra em teu coração? É que você está mais preocupado contigo do que em fazer a vontade dele. Isso mostra exatamente que você não é capacitado para a obra divina, porque não há submissão. Não se pode ser um embaixador fiel se não se submete ao rei da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo lembra: cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. É naquilo a qual Deus lhe chamou, a qual há a bênção, a garantia de sucesso e de êxito. Mas naquilo a qual o Senhor não o chamou, só há o fracasso, a desordem e a mentira. Então, irmãos, nós devemos prestar atenção naquilo que o Senhor fala conosco e jamais desprezar, porque Ele usa instrumentos humanos. Nós não podemos desprezar a vontade de Deus, porque Ele usa meros mortais. Contudo, nós devemos manter uma santa cautela, para que nós não caiamos no erro de entregar o ensino das nossas almas para aqueles que não respeitam o chamado do Senhor. Para alguns, pode ter parecido abstrato o que nós vimos nessa manhã, mas entendam: se alguém não foi chamado pelo Senhor, se alguém não foi separado por Ele internamente, se alguém não se submete à ordem da sua igreja fiel, ou se alguém resolve se submeter à ordem e o governo da igreja infiel, tal indivíduo é um intruso no ministério. Ele não foi chamado, eles violam a ordem da igreja, eles participam da corrupção do pecado. Irmãos, aqueles que nos ensinam não é uma questão indiferente, mas é o que alimenta e nutre as suas almas. Embora você possa ouvir aqui muitas coisas e não lembrar de certas partes, sempre haverá um impacto, sempre haverá uma impressão em sua alma. A questão é: o que irá impactar, o que irá imprimir em seu coração? É o ensino de Deus ou as invenções dos homens? Se você ouve os que não foram chamados pelo Senhor, então certamente você aprende o que Deus nunca ordenou. Pois homens que não são pastores designados para alimentar a igreja de Cristo são ladrões e salteadores. Cristo estabeleceu um meio, que é a porta, mas os falsos profetas ou os falsos ministros, eles entram pulando, eles entram quebrando. Por quê? Eles não foram designados, dotados ou capacitados pelo Senhor. Ouça Cristo, Cantares 1:8, veja o que o noivo fala. Cantares 1:8, diz assim o noivo, veja o versículo 7, a igreja diz, dize-me tu, ó a quem a minha alma ama. A igreja pergunta: onde tu apacentas, onde fazes o teu rebanho descansar ao meio-dia? Pois porque eu seria como a que se desvia junto aos rebanhos dos teus companheiros. A igreja que está aflita e pergunta: onde tu, meu Senhor, apacentas o teu rebanho? Onde tu alimenta o teu povo? Olha o que Cristo responde, versículo 8: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue teu caminho pelas pisadas do singular rebanho e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Na loucura e no caos do mundo, Cristo nos ordena a voltar primeiro para as pisadas do rebanho, isto é, o caminho seguro, velho, antigo, bem estabelecido, a qual todos os piedosos de outrora trilharam, e que nós fiquemos nas tendas dos pastores, isto é, daqueles que falam segundo o seu coração, daqueles que falam segundo a vontade dele.
que possamos ser, irmãos, apacentados pelos pastores de Cristo, chamados por Cristo, capacitados por Cristo, e que falam segundo a língua e a doutrina de Cristo. Amém.